Eu pratico RTA há mais ou menos 3 anos, fiz o curso de cardiologia. E o relato de caso que eu vou apresentar hoje, eu fiz junto com uma aluna no ano passado, ainda quando eu dava aula numa faculdade em Pato Branco. E o estudo de caso foi com 3 pacientes DPOC. Geralmente eu atendo mais paciente adulto, eu trabalho numa unidade de terapia intensiva, então no hospital onde eu atuo a gente só utiliza o RTA para atender os pacientes, a gente conseguiu mudar o protocolo e a gente tem obtido ótimos resultados, né? Quem participou ontem do curso de ventilação mecânica pôde acompanhar um pouquinho do nosso trabalho dentro do hospital onde eu atuo. Então, eu vou falar um pouco sobre essa pesquisa que foi realizada então, em Pato Branco, no Instituto Policlínica Pato Branco. O meu município tem mais ou menos 100 mil habitantes e o hospital onde eu atuo tem a complexidade de cardiologia, cirurgia cardíaca, transplante cardíaco, transplante renal, paciente cardíaco clínico e cirurgia oncológica e os pacientes clínicos. Então, a demanda maior são pacientes DPOC, pneumonia, AVC isquêmico e algumas outras comorbidades vasculares também. Então, eu acho que antes na aula da Mariângela vocês conseguiram falar um pouquinho sobre DPOC, então acho que eu não preciso me estender muito para explicar o que é DPOC, enfim, né? E a gente sabe que o DPOC é uma doença que não começa agudo, né? Então é uma condição cronificada do paciente, então algumas pessoas conseguem interromper o tabagismo, então a maioria dos nossos pacientes que participou do estudo eram tabagistas. Alguns interromperam após essa internação, a gente conseguiu fazer uma educação continuada para que eles também interrompessem o hábito de fumar. Esses pacientes vinham de reinternações, então eles sempre estavam internando por causa da exacerbação do DPOC. Então, os objetivos do nosso trabalho foram avaliar quais os efeitos do método, do RTA, no tratamento de pacientes com DPOC. Então, o estudo começou dentro do hospital, né, a triagem dos pacientes, e a gente realizou depois o atendimento ambulatorial, então era feito em casa, né, na casa do paciente. A gente não tem um serviço ambulatorial ainda no hospital, devido a algumas burocracias, né? Mas a aluna, então, que fez o atendimento, né, ela realizou a técnica no domicílio dos pacientes. Então, quando a gente iniciou a ideia de fazer o estudo, a gente fez a avaliação e eu ensinei alguns manuseios para ela e a partir disso ela aplicou a técnica. Em algumas visitas eu consegui acompanhar, em outras não, né? Então era bem claro, assim, nas avaliações, principalmente eu acompanhei porque eu queria ver se ela estava realmente fazendo a técnica avaliativa correta, porque eu sabia que aquilo ali era o mais importante para a gente conseguir apresentar no nosso TCC para a banca. Até porque como o trabalho foi apresentado na faculdade, foi bem difícil a questão do entendimento, as pessoas não têm o conhecimento da técnica, então a gente queria ao máximo estabelecer quantitativamente que havia obtido resultado. Então o tipo de estudo foi uma pesquisa aplicada, foi um estudo de caso, quantitativo e exploratório. Então a amostra a gente tinha 2 pacientes, um homem e uma mulher, então eles estavam internados na Policlínica de Pato Branco com diagnóstico clínico de DPOC exacerbado. Então o paciente 1 era do sexo masculino, 80 anos, aposentado e fumante por 20 anos. E o paciente 2 era do sexo feminino, com 60 anos, doméstica e fumante por 40 anos. Ambos com queixa principal de falta de ar, sem histórico familiar e deixando de fumar durante o tratamento. Então, as avaliações que nós realizamos, então foi a avaliação espirométrica, então a gente usou um espirometro COCO, que é o espirometro que a gente tem do serviço, né? O índice de difenô, a ausculta pulmonar, o índice diafragmático, a escala de dispneia e o teste de avaliação de DPOC. Então, o tratamento. Eles só utilizaram o método RTA, então o que acontece? No serviço, a gente tem um estágio da faculdade.
Então, esses pacientes não eram atendidos pelos estagiários, né? Esses pacientes estavam participando do estudo, então eles só realmente realizaram a técnica. Que daí as outras fisioterapeutas que têm no serviço, né, que atendiam em outro período, também só utilizam o RTA. Ele não fez nenhum outro tipo de técnica. Então, totalizou 10 sessões de 30 minutos pelo período de internamento e posteriormente com atendimento domiciliar. Então, a base do tratamento foi o alongamento, o reposicionamento costal, o alongamento e o apoio ilho-costal, o alongamento de cintura escapular, manobra circular do externo, ajuda respiratória, a facilitação da respiração diafragmática e liberação de glúteos na posição de decúbito ventral. Os dois pacientes, devido ao tempo que eles tinham de tabagismo, eles não realizaram nunca fisioterapia, então eles só começaram realmente no hospital, nunca nenhum médico, apesar das internações repetidas, nenhum médico pediu para realizar a fisioterapia. Então a maioria deles já tinha algumas deformidades e algumas alterações bem importantes. A gente sabe que o ganho, para a gente perpetuar o que o método pode ajudar o paciente, é ganho dia por dia que você atende, né? Como a Maria Angela falou, não é mágica, mas o paciente tem que frequentar, aderir ao atendimento, né, fazer periódico, tudo certinho, para que você tenha realmente o ganho, tá? Então, eles até hoje fazem, a aluna se formou, continuou, né, atendendo o paciente, e até hoje esses dois pacientes continuam realizando. Não na mesma periodicidade, né, que eles faziam antes, devido à agudização da doença, mas eles fazem a fisioterapia, o RTA, ainda em casa. Então, a espirometria, pré e pós-tratamento, tá? Então, tem o paciente 1 e o paciente 2. Então, o índice que a gente teve, o CVF, então o valor da espirometria pré-tratamento, tá? 2,06 litros, e o valor da espirometria pós-tratamento, 2,30, e o que a gente tinha previsto era 3,83. O VF1 no pré-tratamento 1,04 e o valor da espirometria pós-tratamento 1 litro. O VF1 barra CVF, 50% na pré e no pós 0,60. Assim, eles estavam fazendo tratamento medicamentoso e etc, né? Mas com a realização da técnica, vocês vão conseguir ver que realmente a gente obteve um resultado significativo. E o pico de fluxo 109 no pré e no pós 115. Aí a paciente 2, que era a do sexo feminino, a gente teve 2,59 no pré, 2,81 no pós, DCBF, BF1 1,46 e no pós-tratamento 1,63, VF1/CBF 0,56 e depois 0,69 e pico de fluxo 163/20, 163,20 e a outra 215. O paciente do sexo masculino, ele ainda fumou pelo menos uns 10 dias ainda depois da internação. Aí, como ele estava vendo, que ele começou a observar que ele estava apresentando uma melhora, que estava melhorando a qualidade de vida, que ele estava conseguindo fazer algumas coisas que mesmo depois, antes da internação, ele não fazia, a gente conseguiu que ele tivesse a compreensão que realmente ele tinha que interromper o tabagismo também. E ele parou de fumar, ele precisou de auxílio medicamentoso, né, para isso, porque era muito tempo fumando, mas ele conseguiu interromper o tabagismo. Aí aqui a gente tem as imagens, tá? Então a espirometria pré e pós-tratamento. A primeira imagem do pré-tratamento lá de cima, tá? Então a gente tem o CVF e as curvas. Essas curvas elas aparecem no próprio sistema quando a gente faz a espirometria com o espirômetro da marca Coco. A espirometria pré e pós-tratamento da paciente 2. Então, vocês viram que a paciente 2 melhorou, mas eu acredito também porque ela interrompeu o tabagismo já durante a internação e depois ela não voltou. O índice diafragmático, é a escala de dispneia, teste de POC, tá? Então, paciente 1, o índice diafragmático modificou de 0,3 para 0,5. Na paciente 2, o 0,25, 0,45. Então, a gente supõe que a gente conseguiu diminuir um bloqueio respiratório, melhorar
a posição das costelas da paciente, melhorar a função diafragmática, a ação diafragmática, a escala de dispneia. No pré era 5, no pós 4. Né? Lembrando que isso foi um período muito curto, se vocês forem observar, de tratamento. Então, mais um de diferença já é importante para um paciente que tem falta de ar. Né? Paciente 2, então de 4 para 1. Então, vocês viram que a paciente parou de fumar, né? Foi muito melhor. E o teste de DPOC no paciente 1 foi 32 no pré e no pós 18, né? Que é um teste que é de qualidade de vida, né? Do que ele relaciona com a melhora. E o paciente 2 de 30 para 4. Então, a diferença é substancial, né? A tabela 3, a ausculta pulmonar. Então, no paciente 1, a ausculta pré-tratamento. Tem um murmúrio vesicular diminuído em todo o campo pulmonar em rompos na base, e a ausculta pulmonar pós-tratamento estava só diminuído. Né? O que a gente entendia? Que ele tinha o ruído, ele tinha secreção, mas ele não tinha condição de expulsar aquela secreção. Então, a partir do momento que a gente começou a realizar a técnica, a tosse dele ficou mais eficaz. Então, por isso que não tem mais os ruídos também após o tratamento. E o paciente 2, o pré-tratamento, roncos e sibilos bilaterais na base, e a ausculta pulmonar pós-tratamento só tinha um murmúrio diminuído em base. Então, as considerações finais. Então, a gente concluiu que o método RTA foi eficaz. Né? A nossa amostra ela foi pequena, até porque era somente uma aluna. Apesar da cidade ser pequena, no período ela estava fazendo estágio, outras atividades, então ela também não tinha tempo, né? E a gente preferiu pegar uma amostra pequena e fazer algo com qualidade, que é como a gente conseguisse trabalhar, fazer tudo certinho, com o tempo de tratamento adequado, né? 30 minutos a gente sabe que é um bom tempo, né? Que nem eu disse ontem no curso. A gente sabe que dentro do hospital e às vezes nas atividades domiciliares a gente não tem tempo para ficar uma hora com o paciente, né? Mas eu acredito muito que se você faz 20 minutos e que realmente o paciente precisa, do que é a necessidade do corpo dele, eu acho que já é o suficiente, né? Porque ele não realizar nada. Então a nossa realidade é que às vezes a gente não vai ter uma hora para atender um paciente, uma clínica que a gente atende paciente particular, enfim. Né? Às vezes a saúde pública e dentro do hospital é difícil, a demanda é muito grande. Então a gente tem que ter um olhar refinado para conseguir observar o que o paciente, o que o corpo dele está te dizendo, quais são as queixas principais e a partir daquilo ali trabalhar. Então aumentou a força do músculo respiratório, porque a gente conseguiu observar que, por exemplo, um paciente que não tinha tosse eficaz conseguiu eliminar a secreção, preveniu o acúmulo de secreção pulmonar, desbloqueou a caixa torácica, melhorou a ventilação pulmonar e diminuiu o índice de internação. Então os pacientes nunca mais internaram, né? Nunca mais, porque até a semana passada eu procurei o nome dos pacientes, eles não reinternaram, e a aluna também me relatou que eles também não tiveram internação nem em UPA, apesar que também a gente não teve muito frio lá no Paraná, então, mas a gente sabe que não é isso só, né? Pode exacerbar por um tempo seco, enfim, né? Não é somente por uma condição climática. Então, todavia, a gente precisa de mais estudos, né? Então, vocês viram que eu utilizei um espirômetro, a gente utilizou o índice de Fenô. Então, tudo que vocês tiverem para conseguir avaliar os pacientes, o que a gente falta dentro da fisioterapia é um pouco de vontade mesmo de fazer a pesquisa. A gente sabe que é difícil, todo mundo trabalha, enfim, tem uma rotina desgastante, né? Mas a gente tem que conseguir mostrar isso em dados para que cada vez mais a gente firmemente consiga comprovar que o reequilíbrio tóraco-abdominal é eficaz sim nos nossos pacientes. As referências do meu trabalho, eu me coloco à disposição para esclarecimentos, para